Vamos bater um papo hoje sobre escrita? Oi, gente, eu sou a Natália, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E faz tempo que a gente não conversa sobre escrita, faz tempo que eu não venho atualizar vocês sobre como estão os meus projetos de escrita, então eu resolvi fazer isso hoje aqui. Eu até ia gravar um vlog, mas eu achei que um bate-papo ia funcionar melhor aqui pra esse vídeo. Então, se você gosta de conversar sobre escrita, aproveita pra se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Eu percebi que já tem um bom tempo que eu não falo de escrita aqui no canal. Como eu sentei aqui hoje pra dar uma adiantada no meu livro, eu achei que seria o momento ideal pra já vir aqui conversar com vocês. Eu tô dando uma olhada aqui e o último vídeo que eu falei de escrita no canal foi um vlog que eu trouxe na metade de novembro do ano passado. E hoje, se tudo der certo, é o dia que eu vou sentar aqui pra poder finalizar a primeira parte do livro novo que eu estou escrevendo. Sim, livro novo, mas calma, vamos chegar lá. Recapitulando um pouquinho, o vlog que eu trouxe pra vocês em novembro foi falando sobre a escrita de Antes que Você Vá, que era um livro que eu tava escrevendo e que eu tinha a pretensão de finalizar no ano passado. Spoiler, deu certo? Consegui. Mas é claro que houve aí vários momentos de frustração ao longo do caminho, até porque eu tinha um planejamento que eu não consegui concluir. Mas no fim das contas deu certo de conseguir finalizar a primeira versão do livro em dezembro, que eu tinha me dado a data até 31 de dezembro. Na semana do dia 18 de dezembro, eu já tinha me dado férias de criação de conteúdo. Então, eu resolvi que naquela semana eu ia focar em terminar essa primeira versão do livro e deu certo, eu consegui terminar no dia 18. E aí é aquele misto de coisas, né? Porque ao mesmo tempo, em vários momentos eu achei que aquilo não fosse acontecer, que eu não ia conseguir concluir, mas eu consegui concluir. E aí eu resolvi que eu ia me dar férias, então também, ali um mês pra poder descansar a mente da história e, claro, decidir quais seriam os próximos passos. Naturalmente, o próximo passo seria fazer uma releitura, fazer uma revisão daquilo que eu escrevi, consertar algumas coisas que eu precisava, para depois passar para uma leitura beta. Era o que eu imaginei que fosse acontecer, mas não aconteceu. E por quê? Nesse período em que eu fiquei de férias, não só do livro, mas da criação de conteúdo, eu tive muito tempo para pensar em muitas coisas. Algumas dessas coisas eu já até comentei com vocês. Mas relacionado ao meu livro de fato, eu entendi que um mês ainda era muito pouco. Eu cheguei a comentar em alguns momentos que eu tinha a impressão de que aquele livro era o primeiro que eu tava escrevendo. Porque eu passei muito tempo sem conseguir escrever e muito mais tempo sem conseguir concluir nada. Mesmo que aquele livro ainda precise de muitas intervenções, no sentido de preciso acrescentar algumas coisas que eu deixei passar, sabe? Tapar uns buracos ali. E aí que eu entendi que aquela história precisava de um pouco mais de descanso. Porque era como se eu tivesse, como eu falei pra vocês, terminado de escrever uma primeira história de novo. E a minha cabeça, ela tava, sei lá, acho que pensando demais. E tava parecendo na minha cabeça que ainda não era o momento certo de continuar aquela história. Pra terminar essa primeira versão de Antes que Você Vá, eu tive que fingir que eu não sabia, que eu não conhecia muitas ferramentas de escrita criativa, porque aquilo tava me travando um pouquinho. E aí que eu tive essa sensação, então, e aconteceu a mesma coisa quando eu finalizei o meu primeiro livro. Depois que eu terminei uma primeira versão, eu sentia que eu precisava explorar um pouquinho mais de outras histórias antes de voltar pra aquela. E então foi justamente o que aconteceu. No começo de janeiro desse ano, eu comecei a pensar um pouquinho, porque por mais que eu tivesse de férias da escrita, como eu já tava começando ali na segunda semana de janeiro a planejar o que eu iria fazer nesses primeiros meses do ano, eu precisava ter na minha cabeça o que é que eu queria fazer com a escrita, o que é que eu queria escrever, pra já ir encaixando ali nos meus planejamentos. E uma coisa que era um foco no ano passado, que eu consegui cumprir, mas mais ou menos, era justamente me dedicar à escrita. Então, sempre ter um tempinho ali, fosse diário ou fosse em um dia específico da semana, pra poder me dedicar à escrita. Então, eu já tinha que ter em mente o que é que eu queria fazer para conseguir colocar nesses meus planejamentos. No dia 15 de janeiro, eu consegui tomar uma decisão de saber exatamente o que é que eu ia fazer. Então, o Antes que Você Vá ia ficar em stand-by por mais um pouquinho e eu ia migrar para outra história. Eu ainda não vou contar para vocês qual é a história, mas fiquem tranquilos porque muito antes do que vocês imaginam, vocês vão saber qual é essa história. É uma história que eu já tinha algumas anotações, então eu fui atrás dessas anotações. Eram bem menos do que eu imaginava que eram, mas eu consegui pegar uma coisa ou outra, e num período de 15 dias eu fiz ficha de personagem, eu fiz toda a linha do tempo da história, eu fiz
enfim, vários planejamentos possíveis. É claro que, como eu já falei pra vocês, eu não sou uma escritora arquiteta, então eu não planejei os mínimos detalhes da minha história. E eu tô sofrendo um pouquinho com isso agora, não vou mentir pra vocês não. Porque algumas coisas que eram importantes eu não defini enquanto tava fazendo essa escaleta. Mas foram escolhas, né? Eu precisava pelo menos ter um rascunhão ali de tudo, das coisas como seriam pra poder começar essa história. É uma história que vai ser dividida em 3 atos e eu tô pra finalizar o primeiro. Na minha cabeça, já era pra eu estar finalizando a história. Quando eu fiz o planejamento inicial, a história, na minha cabeça, era menor. Mas aí, conforme as coisas foram se desenvolvendo e eu fui precisando alterar uma coisa ou outra ali, eu percebi que a história ia ficar maior do que eu tava planejando. Então, a minha nova meta é tentar terminar uma primeira versão dessa história ainda até o final de junho, pra daí eu ter um tempinho ali pra descansar e depois, até o final do ano, retomar aí e fazer os ajustes necessários pra finalizar uma segunda versão. É claro que, né, são metas que eu coloco, mas que talvez não consiga cumprir à risca e tá tudo bem. O que eu sei é que tá sendo muito legal mexer com uma história um pouquinho diferente da que eu tava mexendo no ano passado. Me deu um fôlego novo, assim, pra escrever. Não que eu tivesse desanimada ou nada do tipo, não é isso. Mas o fato de você tá mexendo com uma história que há muito tempo tá em desenvolvimento, você finalizar e você partir pra uma outra história que é mais recente, mais fresca, eu acho que dá um fôlego diferente, sabe? E aos pouquinhos eu tô avançando nessa história. Ela tá bem no comecinho ainda. Essa primeira parte eu já sei que tem coisas que eu ainda preciso acrescentar, mas que eu vou ter que voltar mais pro começo da história pra acrescentar. Então eu resolvi que eu não vou fazer isso, pra justamente não ficar travada mesmo na história. E eu preciso seguir. Então, eu já sei quais são as coisas, algumas eu vou descobrir mais pra frente, mas eu não vou ficar voltando pra preencher essas lacunas. Eu vou terminar, eu escolhi finalizar uma primeira versão, pra daí depois, com calma, eu sentar e ir preenchendo esses buracos que estão ficando. Como eu falei, a história tá avançando aos pouquinhos. Eu coloquei pra mim que eu queria escrever todos os dias, de segunda a sexta. Mas eu não vou mentir pra vocês e falar que eu tô conseguindo fazer isso, porque eu não tô. Não é toda semana que eu consigo. Mas eu tenho conseguido aí escrever de 2 a 3 vezes na semana, o que não é o que eu gostaria de fato, mas é o que muitas vezes eu consigo fazer e é mais do que eu tava conseguindo fazer no ano passado com Antes que Você Vá. O que tem sido bom é que eu consigo escrever aí uns 10, 20 minutos, dependendo do dia. E eu sempre tento pegar a quinta-feira, por exemplo, que é hoje, para passar um pouco mais de tempo, né? Então, ali umas 2, 3 horas para tentar me dedicar a escrever. É um dia que eu tenho menos fluxo de coisa, então eu consigo me concentrar mais nisso e em outras coisas relacionadas à escrita também. Então me dá um fôlego ali. Mas, quando eu não consigo, e eu consigo escrever, sei lá, 10 minutinhos por dia, umas 3 vezes na semana, já é alguma coisa, porque isso tá me dando constância, não me deixa muito tempo afastada da história, que foi algo que aconteceu no ano passado, né? E como eu falei, tá sendo muito gostoso, é uma história que eu já conheço, são personagens que eu já conheço, é uma história que há muito tempo já tá sendo pedida pra contar, eu só não tinha começado ela de fato. Vocês vão entender depois quando vocês souberem. Então é isso, gente. Era pra ser um vídeo rápido mesmo, era pra eu vir aqui atualizar vocês, pra contar pra vocês que eu ainda tô escrevendo, que as coisas estão fluindo, que este canal aqui, embora o foco sejam vlogs mais voltados para o que eu estou lendo, para o que eu estou fazendo, dia a dia, coisa e tal. Eu ainda vou falar aqui sobre o que eu estou escrevendo, então eventualmente terão vídeos assim. E que se você quiser saber mais, ficar um pouquinho mais por dentro de como tá o andamento do que eu tô escrevendo, me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês, porque lá eu falo mais do que eu falo aqui no caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo aqui do canal. Tchau!